Hoje nós estamos enfrentando aí alguns problemas técnicos que eu acredito que talvez a gente já tenha sanado um pouco. Então, seja com áudio, ou seja com a imagem e com o áudio, vamos compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus nessa noite, amém? Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, nós estamos fazendo uma campanha da família, um tempo de oração pelas famílias. E eu quero falar hoje um pouquinho desse desafio tão grande, que é levar a nossa família, preservar a nossa família, levando-a para a arca, para a presença de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 14, a palavra de Deus nos diz assim: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar água sem dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, recebe essa palavra, querido irmão, querida irmã. A palavra foi dada a Noé, mas nós podemos tomar posse dessa palavra para nós nessa noite. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Até aqui, a história é longa, mas a gente vai falando um pouquinho dela ao longo da mensagem. Amados irmãos e irmãs, nós já estamos aí há um bom tempo vivendo o isolamento e o distanciamento social. Na verdade, queridos, o que em princípio parece ser um castigo, o que em princípio ou de uma maneira geral parece ser uma espécie de uma punição, sob a perspectiva de Deus, na verdade é uma maneira que Ele encontra, e isso nós podemos visualizar em muitas ocasiões na Bíblia, quando o Senhor nos reúne com a família, é o momento que Ele encontra para transformar a nossa vida e a nossa história. O poder do isolamento. Mais uma vez nós vemos aqui nessa história do dilúvio, o poder do isolamento, do distanciamento na vida de uma família. A família de Noé. A família que, separada por Deus, foi colocada dentro da arca. E não que as outras famílias tenham sido impedidas, porque Noé anunciou, ele pregou para todas as pessoas, mas não houve arrependimento. Então, naquele momento de entrar na arca, nós entendemos e visualizamos o fato de que a família de Noé entrou ali, foi salva. Viveu um período difícil, de luta. Eu quero te convidar nessa noite para pensar um pouco na arca como um símbolo de acolhimento, de proteção da família. A arca, nesse contexto de acolhimento, de proteção, representando a igreja, representando o oikos. O oikos é uma palavrinha grega que significa a família da fé, aqueles que estão próximos pela fé. Sim, a nossa arca, a nossa casa da fé, os nossos chegados da fé, a nossa família. E sabe, queridos, a gente nesses dias, pensando em família, vivendo um pouco mais aí, pelo menos aqueles que não puderam guardar constantemente o isolamento, porque há funções essenciais que muitas pessoas continuam trabalhando, mas boa parte, mesmo que trabalhou à noite, nós permanecemos em casa. E sabe, queridos, a gente começa a perceber algumas coisas da nossa família, fala a verdade. Família não é um negócio assim poderoso, interessante, maravilhoso? Toda família, presta atenção comigo, pensando na arca, Moisés levou lá para a arca, Noé levou para a arca animais, de todas as espécies. Vamos pensar na nossa arca?
Vamos pensar juntos na nossa família? Olha só, toda família tem uma tartaruga, não é verdade? Não é verdade que toda família tem alguém assim que é meio lento, que é devagar? Toda família tem um coelho, não é? Ágeis, né? Pessoas ágeis, não é assim? Ou na sua casa é diferente? Ou na sua família é diferente? Toda família, pensando um pouquinho, brincando, descontraindo com você um pouco, toda família tem um papagaio, não tem? Aquele que fala muito, não é? Não tem aquela que fala bastante. Toda família, gente. Agora, que o Senhor nos livre de termos na nossa família pessoas que agem traiçoeiramente como cobras. Que a nossa família esteja firmada na rocha, esteja guardada na presença de Deus. Que essa arca de proteção a qual o Senhor está nos trazendo nesses dias, meus irmãos e minhas irmãs, e veja, o isolamento social, a única forma que a ciência, que os médicos, enfim, que as pessoas que têm conhecimento na área têm falado, a única forma de conter o avanço da doença é ficando em casa. Olha que coisa interessante, ficando dentro da arca que é a sua casa. E aí, amados, não importa a comparação que nós realizemos, se a sua família vive numa casa simples, ou se você teve a alegria de ter uma família que vive numa casa bem confortável, luxuosa, se é uma casa onde as pessoas, enfim, têm um grande grau de instrução, ou se são pessoas simples, não importa. Eu gosto de pensar na casa, eu gosto de pensar na arca, porque, sabe, amados, a casa da gente, a nossa casa, é o lugar que a gente quer voltar todos os dias. Quando nós estamos doentes, nós queremos voltar para casa. Quando nós recebemos uma bênção, nós queremos voltar para casa. Sim, queridos, a arca, a nossa casa, é a arca de proteção. É o lugar que o Senhor separou para que nós possamos viver a melhor etapa da nossa vida. Mais do que nunca, nos últimos tempos, nas últimas semanas, sobretudo, nós temos vivenciado situações muito difíceis. Então é tempo, queridos, é tempo de colocar a nossa família na arca. É tempo de guardar a nossa família nessa arca de proteção. A arca de Noé pode ser comparada à família, à nossa casa, preparada para acolher aqueles e aquelas que desejam a salvação. Nossas famílias, meus irmãos e minhas irmãs, podem ser uma espécie de arca que acolhe, protege, sim. A nossa família possa ser uma arca de proteção para mim e para você. Agora preste atenção, que é isso que eu quero enfatizar nessa noite. Deus falou para Noé: faça a arca. O Senhor deu a descrição do tamanho da arca. E era um barco bem grandão, né? Era um grande barcão, um barco enorme. Mas o Senhor falou para ele algo tremendo. No versículo 14, que é o que eu quero enfatizar. Eu vou fazer uma mensagem bem rápida, já que nós estamos com dificuldade na transmissão, para que você possa, pelo menos, absorver um pouquinho dessa mensagem nessa noite. Deus falou para Moisés, ai meu pai, misericórdia. Deus falou para Noé, meu Deus, Noé, construa a arca. E no capítulo 14, o Senhor falou para ele, no versículo 14, Deus falou para Noé: você fará compartimentos e você calafetará a arca. O que é calafetar, meus irmãos e minhas irmãs? Calafetar é impermeabilizar, para impedir a passagem de líquidos. Deus falou para Moisés, ai, misericórdia de novo. Irmãos, me perdoe, eu não sei por que eu estou com Moisés, é porque amanhã, deixa eu já aproveitar e fazer a propaganda, né? Nós vamos preparar o culto das crianças de domingo de manhã, e eu fui desafiado a falar um pouquinho sobre Moisés no culto Kids. Então, eu estou com a cabeça no culto Kids lá para falar para as crianças sobre Moisés. Então, fica conectado aí que domingo às 11 horas, culto Kids, tá bom? Aí lá nós vamos falar de Moisés, aqui é Noé. Deus falou para Noé, Noé,
Construa essa arca, Noé. Você fará essa arca de madeira. Você fará ela de uma maneira muito dedicada, de uma maneira linda. Você não precisa ter pressa, tem o tempo necessário para construir essa arca. Mas Noé, você não pode deixar madeira sobre madeira. Você precisa calafetar. E o Senhor disse: faça a calafetação, a impermeabilização com o betume, por dentro e por fora. Faça um trabalho digno, faça um trabalho bem feito. Noé, você não pode permitir a passagem de líquido, porque esse grande barco, ele tem muitas junções, ele tem muitas fendas, tem muitas frestas. Você precisa fechar de forma hermética, você precisa trancar este barco, você precisa impedir que os elementos de dentro saiam e que os de fora entrem. Então, Noé, faça uma arca grande, prepare todas as coisas, não esqueça, não permita que nada estranho venha entrar dentro da arca, porque ali é o lugar de provisão. A arca é um lugar de salvação, e não pode haver elementos estranhos nesse lugar de salvação, nesse lugar de acolhimento. Da mesma maneira, queridos, nós precisamos aprender a preservar a nossa família, nós precisamos aprender a impedir que elementos estranhos tomem espaço dentro da nossa casa. Essa arca poderosa de salvação, ela precisa ser preservada. Atualmente, queridos, existem muitas coisas que querem entrar dentro da nossa família. Eu poderia citar algumas dessas coisas, como por exemplo o egoísmo. Família não pode ter esse elemento estranho. Impermeabiliza, calafete a sua arca, a sua família contra o egoísmo. Pensar em si mesmo, viver para si mesmo em todo tempo e em todo momento. Um outro elemento estranho é a intemperança, ou seja, pessoas grosseiras, pessoas que brigam o tempo todo, que reclamam o tempo todo. Gente, hoje eu brinquei com os meus filhos, né? A gente ficou brincando à tarde. Na hora que eles foram tomar banho, normalmente aquela correria, né? Menino, vai tomar banho logo, está na hora de sair, aquela coisa. E aí eu fui lá, a Sara estava demorando no banho, eu fui lá, bati na porta e falei: querida filha, prezada filha, queira por favor terminar logo o seu banho. Brincando com eles, né? O Gustavo falou assim: pai, por que o senhor não falou assim comigo? Eu brinquei com ele, falei: querido primogênito, queira por favor saciar a sua fome, queira por favor lanchar antes de nós sairmos para irmos para a igreja. É claro, gente, ali foi só uma brincadeira, mas a gente às vezes leva as coisas sério demais, e a gente às vezes briga demais. Palavras certas no tempo certo. Seja manso, seja temperado. O apóstolo Paulo, ele fala que as nossas palavras devem ser temperadas. Apóstolo Paulo não, perdão, o apóstolo Tiago, que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal. Tem que fazer diferença, queridos. Nós precisamos agir de forma diferente, de uma forma que genuinamente nos leve a viver a paz dentro de casa. Outras coisas que vão tentando entrar dentro da nossa família, dentro da nossa arca: a infidelidade. Hoje há um índice grande de infidelidade. E eu não digo apenas no sentido de marido traindo mulher e vice-versa, mas infidelidade nos sonhos, nos propósitos. Infidelidade, ou seja, falta de compromisso, falta de firmeza nas escolhas e nas decisões. Hoje há muita discordância. Tem muita gente que quer ter razão em tudo. Eu sempre digo e repito: entre ser feliz e ter razão, escolha ser feliz. Porque em busca da suposta razão, muitas pessoas vivem em conflito e em guerra todos os dias, em todo o tempo. Preserve a sua família contra o ciúme. Ninguém consegue viver o tempo todo pressionado pelo ciúme. Seja o ciúme do irmão, da irmã, o ciúme do marido, da esposa. O ciúme também, quando a gente vê alguém crescendo e a gente fica ali, né? Por que isso não acontece comigo? Por que só acontece com os outros? Nunca chegará a minha vez, nunca chegará a minha hora. Sabe, amados, preserve a sua vida contra esses elementos. Mas como você pode impedir que estas coisas entrem na sua casa? Como você pode impedir que esses elementos estranhos
entrem dentro da sua arca, dentro da sua família. Vou dar aqui algumas direções bem rápidas, para a gente poder orar, dedicar ainda alguns minutos em oração. Em primeiro lugar, dentro da arca, que é a nossa família, nós precisamos amar verdadeiramente. Olha, queridos, eu já vi famílias acabarem por falta de dinheiro, porque aí há confusão, há conflito. Eu já vi, infelizmente, presenciei famílias serem desfeitas por muita arrogância, vaidade, mas eu confesso para você que eu nunca vi uma única família acabar pelo excesso do amor. O amor nunca gera tensão, ao contrário, o amor gera paz. O coeficiente de amor dentro da sua casa precisa ser grande, queridos. Eleve a presença do amor dentro da sua casa. Ame verdadeiramente. Ame a sua esposa, ame os seus filhos, ame os seus pais. Ame sem medida, sem reserva, sem medo. Não tenha medo de amar. Não tenha medo. Eu vejo às vezes algumas situações, e pastor, a gente aconselha, conversa com tanta gente, sabe? Não tenha medo de abraçar o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, os teus pais. É claro, esses dias a gente tem que tomar cuidado com o isolamento, a gente tem que preservar um pouco. Então, pense que essa mensagem não é só para agora, mas é para o decorrer da nossa vida, e graças a Deus, daqui a pouco a gente vai voltar. De alguma forma nós vamos voltar à normalidade da vida. As pessoas às vezes elas recebem um toque, não de carinho, mas de agressividade. Não é aquele toque carinhoso, sabe? O afeto, o afago. Uma das coisas que eu gosto, assim, é colocar a mão no rosto, assim, sentir a bochecha, seja da Ju, seja do Gustavo, da Sara. É gostoso a gente sentir. Quando alguém faz isso comigo, eu também gosto. O toque, o afago, o afeto. Ame, gente. Aprenda a amar. Se você não recebeu quando você era criança o amor dos seus pais, enfim, infelizmente a gente vive tantas realidades difíceis, mas não reproduza isso. Você tem condição de gerar algo novo. Você pode gerar um tempo novo, basta querer. Ter a iniciativa, busque, ame. O amor a Cristo, o amor uns para com os outros, torna os lugares mais escabrosos em lugares decorosos. As situações mais vergonhosas e difíceis em situações de honra, alegria e conquista. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Pedro disse assim: sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Em 1 João, capítulo 4, de 19 a 21, o apóstolo disse assim: como pode alguém dizer que ama a Deus a quem não vê, e declarar que ama seu irmão a quem vê? Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ame as pessoas que estão do seu lado. Ame genuinamente, verdadeiramente, para impedir a passagem do egoísmo, da vaidade, do ciúme, da infidelidade, da intemperança, do egoísmo. Irmãos, nós precisamos aprender a amar. Famílias foram feitas para amar. Famílias foram feitas para demonstrar amor. Uma outra coisa que a gente pode buscar dentro da arca, além da presença da família, é preciso que esteja a presença de Deus. A presença de Deus precisa ser real dentro da nossa casa, dentro da nossa arca. Se o Senhor permitir, na semana que vem, na quinta-feira, no nosso próximo culto da família, se o Senhor permitir, eu quero pregar sobre Obed-Edom, mas eu quero citá-lo. Obed-Edom foi um homem que vivia às margens de uma estrada. Quando a Arca da Aliança, depois de 20 anos,
foi recuperada dos filisteus, estava sendo levada para Jerusalém. Infelizmente ocorreu um acidente, um levita chamado Uzá encostou na arca da aliança, a arca caiu e ele morreu. O rei Davi e todo aquele povo que estava celebrando ficou triste, porque eles pensaram assim: como nós poderemos levar a arca da aliança para Jerusalém sem que as pessoas morram? E então Davi falou assim: coloca a arca na casa desse homem. Ele morava às margens da estrada que conduzia para Jerusalém. Ele recebeu uma sentença de morte, porque ai daquele que tocasse na arca. Aos olhos humanos, Obed-edom recebeu uma sentença de morte, mas ao levar a arca para dentro da casa dele, ele entendeu como uma sentença de vida. Em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14, diz assim: assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Valorize a presença de Deus. Não trate o Senhor como uma coisa qualquer. Valorize a presença de Deus na sua vida. Sabe, irmãs e irmãos, nós precisamos fazer a diferença. Obed-edom nunca mais foi o mesmo homem. A esposa dele era uma mulher estéril, e depois a história segue, ela foi mãe de 7 filhos. Obed-edom vivia numa casa abandonada nas margens de uma estrada. Depois de 3 meses, quando a arca foi levada para Jerusalém, ele foi para Jerusalém, ele acompanhou a arca. E resumindo um pouco a história, de um homem pobre, mulher estéril, vivendo situações difíceis, no final da vida, Obed-edom foi colocado como tesoureiro do templo de Jerusalém. Deus o colocou numa posição de honra, porque ele valorizou a presença de Deus. Valorize a presença de Deus. A gente às vezes passa por situações difíceis. O apóstolo Paulo disse assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Está difícil agora? Mas creia, querido, creia que o melhor ainda sim poderá chegar na tua casa. Os melhores dias, os melhores sonhos, os melhores propósitos, os melhores momentos. Por mais difícil que tenha sido até aqui, valorize a presença de Deus, valorize a arca. Construir uma arca não foi fácil. Passar um dilúvio dentro da arca não foi fácil para Noé e para a sua família, como não está sendo fácil para nós. Mas valorize a presença de Deus, valorize a graça de Deus sobre a sua vida, porque vai passar e a mão de Deus será ou continuará estendida sobre você em nome de Jesus. Valorize, vivencie a presença de Deus. Uma outra questão para a gente avançar e já quase concluir para orarmos: tenha um caráter firmado na rocha, um caráter de um homem e de uma mulher de Deus. Não se amodele aos padrões do mundo, mas seja um homem e uma mulher de Deus. Seja um adolescente, um jovem que faça a diferença para a glória de Deus. Vale a pena servir a Deus, queridos. Jesus disse em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Seja uma pessoa admirável. Seja uma pessoa que a sua família, que os seus amigos possam olhar e dizer assim: eu posso segui-lo, eu posso segui-la. O apóstolo Paulo era um homem tão ousado que ele usava a seguinte expressão: sejam meus imitadores, como eu sou um imitador de Cristo. E olha que o apóstolo Paulo nunca disse que era um homem perfeito, ao contrário,
Ele fala das fraquezas, das tribulações. Ele abre o coração dele, por exemplo, lá em Romanos capítulo 7, de 23 a 28, ele faz uma oração em que ele diz assim: miserável homem que eu sou. Quando eu quero fazer o certo, eu não consigo, faço o errado. Meu Deus, quem me libertará deste corpo de morte? Mas ainda assim, ele tem a coragem de dizer: sejam meus imitadores, como eu sou um imitador de Cristo. Há pessoas que quando vão embora, ninguém sente falta. Seja uma pessoa que as pessoas sintam falta. Seja um pai que os seus filhos queiram estar ao seu lado. Seja uma mãe que sim, os filhos tenham prazer de estar ao seu lado. Seja um filho que os pais possam olhar e desejar o tempo todo ter você ao lado dele, ao lado dela. Seja um amigo fiel. Seja um bom vizinho. Hoje é difícil a gente ter uma relação assim, de muita proximidade com os vizinhos, porque, enfim, hoje cada um vive na sua arca, guardado ali na sua arca, mas tenha bons relacionamentos com os seus vizinhos. Foi uma vizinha chamada Luciana que um dia me levou para uma igreja evangélica pela primeira vez. Ela ouvia os conflitos que a gente vivia dentro de casa, e um dia ela me chamou para ir na igreja com ela. Eu fui na igreja evangélica, era muito católico, fiel no catolicismo, praticante. Mas ela me convidou para ir na igreja. Eu fui com ela. E depois nunca mais deixei. Mudei de igreja. Aí um outro amigo chamado Maxwell um dia me convidou para ir na igreja metodista lá em Uberlândia. E de 1900 e Guaraná de Rolha. Não. 1993. Para cá, eu sirvo ao Senhor na igreja metodista. Para a glória do nome de Jesus. Alguém admirável. Tanto a Luciana, quanto o Maxwell. Pessoas que me convidaram e eu fui porque eu via neles uma vida diferente. Faça diferença na vida dos seus amigos, das suas amigas. Mesmo quando você discordar de alguém, use palavras que conquiste as pessoas, ao invés de distanciá-las. Ninguém é obrigado a concordar com tudo, mas mesmo discordando, seja alguém admirável e que inspire confiança, paz e bênção. Amém, queridos? Para a gente encerrar, que o nosso lar seja um lugar de obediência. Impermeabilize, ou na expressão aqui de Gênesis 6:14, o Senhor disse para Noé: calafete, tu a calafetarás. Você impermeabilizará a arca por dentro e por fora. Guarde a sua arca, querido, vivendo a obediência. Obediência tem uma ligação muito forte com a autoridade. Muitos pais não têm prudência na disciplina. Desconhecem que podem ser firmes e amorosos ao mesmo tempo. O apóstolo Paulo, aos Efésios 6, versículo 4, o apóstolo Paulo disse assim: pais, não provoquem os vossos filhos na ira. Mas o mesmo apóstolo Paulo, lembrando o preceito, o mandamento bíblico com promessa, o mesmo apóstolo Paulo, falando sobre obediência, disse: filhos, sejam obedientes aos seus pais, porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, para que vás bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Obediência, autoridade. Seja diferente e faça a diferença para a glória de Deus. Nesses dias que a nossa arca está passando pela tribulação das chuvas, do vírus, da dificuldade, das angústias, preserve a sua arca, preserve a sua família. Pastor, como é que eu vou conseguir trabalhar a obediência, a autoridade, o caráter? Como eu posso vivenciar a presença de Deus na minha casa? Como eu posso demonstrar o amor genuinamente? Tem 3 ferramentas, anota aí. Não vou conseguir detalhar, porque senão o culto vai acabar meia-noite. Vou apenas citar ferramentas para você impermeabilizar a sua arca
nesses dias de dificuldade. A primeira é a comunicação. Fale e ouça. Fale claramente, ouça claramente, sem distorção daquilo que está sendo falado. Uma segunda ferramenta é a compreensão. Compreenda o que os outros estão vivendo. Compreenda a dificuldade do seu marido ou da sua esposa. Compreenda a angústia dos seus filhos, das suas filhas, dos seus vizinhos, dos seus amigos. Compreensão, gente, é algo que falta nesse mundo. Há muito julgamento e pouca compreensão. E uma terceira ferramenta é a ferramenta do respeito. Respeite as pessoas. Respeite as pessoas. Valorize a dignidade humana. O morador de rua merece o teu respeito. Como uma pessoa pública que está na televisão, que está nas mídias. Quem fala o que você gosta, quem fala o que você não gosta. Não viva a polarização que a gente tem vivido nesses dias no Brasil. Você pode pensar e ser livre para expressar o que você pensa, mas respeite as pessoas. Respeito está sempre em ordem, em todo tempo e em todo momento. Impermeabilize, calafete a arca da sua família. Compreenda, comunique-se e respeite. E que assim vivamos abençoados. Que nós possamos abençoar esse mundo que está tão carente e distante de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Amém? Se você estiver aí do seu lado, pastor Eliezer, por favor, querido. Se você estiver do lado aí de um irmão, de uma irmã, do seu marido, da sua esposa, o nosso querido pastor Eliezer vai nos conduzir agora num tempo de oração, pelas famílias, pelos pedidos de oração, pastor, que estão ali, né, durante a transmissão. Chama aí a tua família agora, esteja em oração, em nome de Jesus, receba da bênção de Deus agora. Que o Espírito Santo fale profundamente, em nome de Jesus. Amém, Aleluia. amém. Deus Pai, nós colocamos as nossas vidas na Tua presença nessa hora. Deus Pai, nós colocamos as nossas famílias diante do Teu trono de graça. Colocamos cada filho, cada filha, cada marido, cada esposa. Colocamos os nossos lares. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a nossa casa. Que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família, ó Deus, da nossa nação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor estenda as suas mãos de poder sobre nós. Que o Senhor olhe para as nossas vidas com o seu olhar, ó Pai, de favor, de misericórdia. Que o Senhor tenha compaixão da igreja, que o Senhor tenha compaixão da nação. Que o Senhor venha socorrer o seu povo nesse tempo, ó Deus, que muitas vezes é um tempo difícil, é um tempo de luta, é um tempo onde nós, como igreja, estamos em oração, em clamor, pela nação, pelas vidas, pelas famílias. Ó Deus, e adentrando nesse mês, ó Pai, esse mês de maio, que é o mês da família, colocamos a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, os nossos sonhos, nossos projetos diante do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, vai colhendo as nossas orações, vai colhendo o nosso clamor em nome de Jesus, vai abençoando a vida da Cleusa, a vida do César, ó Deus, em nome de Jesus, vai abençoando a vida da Vitória, a vida da Edna, a vida do Milton, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Pai, tem misericórdia. Abençoa a vida da Clarice, seu filho, sua nora, Deus, em nome de Jesus, vai abençoando estas famílias, ó Deus, ó Santo dos Santos, abençoe a vida da irmã Darcy, ó Deus, em nome de Jesus, vai tirando essa dor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Santo dos Santos, abençoe a vida da nossa irmã Cida, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, coloca a tua mão de poder sobre esta vida. Ó Santo dos Santos, abençoe a vida da Nalva,
em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, são vidas, são mulheres, são homens, ó Pai, são jovens, são adolescentes, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, são famílias que necessitam da sua graça, necessitam do seu toque, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, e nessa hora queremos colocar a vida do Miguel, ó Deus. Ó Jesus Cristo, esse recém-nascido que está ali na UTI, o Senhor sabe da situação que ele se encontra, o Senhor sabe do clamor dessa família, o Senhor sabe do anseio desses pais, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, estenda as suas mãos. Ó Espírito Santo de Deus, tem misericórdia, Senhor. Restaura, Senhor, a saúde. Restaura, Senhor, o físico, ó Deus. Restaura, pois só Tu és o que tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor vai além da medicina, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia. Abençoa a vida da nossa irmã Hilda, nossa irmã Ercília, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, põe Tuas mãos de poder sobre a vida das Tuas filhas, a vida da Cris, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, tira essas crises, vem abençoar sua filha, Deus, em nome de Jesus, seu esposo Augusto, ó Deus, vai abençoando em todas as áreas, ó Deus, seja no trabalho, seja na saúde, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus, os profissionais da saúde, ó Deus, que estão à frente, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Santo dos Santos, que o Senhor estenda as suas mãos, ó Deus, ali também pela minha cunhada Denise, ó Deus, em nome de Jesus, que está também ali no hospital, ó Deus, o Augusto que está no hospital, ó Deus, trabalhando na frente, ó Pai, com as pessoas que estão internadas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, abençoe minha casa, minha esposa, meus filhos, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Senhor. Abençoe a vida do pastor Luciano, abençoe sua esposa, seus filhos, abençoe a nossa comunidade de fé, ó Deus, abençoe a igreja, ó Deus, derrama suas bênçãos sobre nós, ó Deus, iniciamos mais um mês e carecemos da sua graça, carecemos da sua provisão, carecemos do seu sustento, carecemos do Senhor derramar chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, abra os céus, abençoe os trabalhadores, ó Deus, tantos irmãos, ó Pai, irmãs que estão sem um emprego, ó Deus, nesse dia, Deus, em o nome do Senhor Jesus, são situações difíceis, ó Pai, mas nós cremos no Deus que tudo pode, nós cremos no Deus que fez o mar se abrir, nós cremos no Deus que ressuscitou dentre os mortos. Ó Santo dos Santos, estenda as Tuas mãos, nos abençoe como igreja, como noiva, como vasos escolhidos, e que a Tua paz esteja sobre as nossas vidas. Receba cada oração dos Teus filhos, das Tuas filhas, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, pastor. Vamos ainda, nesse encerramento do nosso culto, abençoar a nossa família. Amém? Fala para o Senhor, fala: Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família, Senhor, cuida, Pai. Cuida, Senhor. O pastor orou, Jesus, e nosso coração hoje dói, Pai, de saber que é dia 1º do dia do trabalho, dia do trabalhador, meu Deus, e tanta gente está com medo de perder o emprego, Senhor. Então nós te pedimos, cuida da nossa casa, Jesus, cuida da nossa família, Senhor, se conosco nesse tempo, se conosco, Espírito Santo de Deus, aleluia, Senhor, aleluia, oh Paizinho, fortalece teu povo, Jesus, fortalece, Senhor, oh meu Deus. Para te agradecer, oh meu Deus, por tudo, Jesus, por tudo que tens feito em minha casa.
essa casa é tua, Paizinho. Teu carinho e tua atenção em tudo, meu Deus, em tudo eu vejo tua mão. Minha família é por ti abençoada, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus da minha casa, Jesus cuida de mim. Fala para Ele: cuida da minha casa, cuida da minha família e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, por favor, Senhor, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida, Senhor. Cuida, Senhor Jesus. Existem coisas, Paizinho, que não estão, Senhor, ao nosso alcance. Existem, Senhor, coisas que nós não conseguimos fazer. Nós podemos amar, nós podemos compreender, nós podemos respeitar, mas há milagres, há sinais, meu Deus, que não podem ser realizados na terra, tem que ser do céu para a terra, Jesus. Então cuida, Senhor, cuida. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida, Paizinho, cuida, Paizinho Santo, meu Deus, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família. Fala, querido. Fala, meu irmão. Fala, minha irmã. Pede para o Senhor, cuida, cuida. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida, Senhor. Cuida, Senhor. Há muito medo, Paizinho. Há muita tristeza, Senhor. Há muita confusão. Ora nós vamos de um jeito, ora nós ouvimos que tem que ser de outro. Nesses dias confusos, difíceis, dias de medo, ó Pai, pessoas já perderam o emprego, alguns estão, ó Pai, prestes a terem redução de salários, alguns estão doentes, ó Deus, centenas, mais de 80 mil pessoas já contraíram esse vírus no Brasil, quase 6 mil, se é que já não passou de 6 mil mortes. Meu Deus, é muita coisa, Paizinho, para a gente absorver. Cuida, Senhor. Cuida de cada cidade do Brasil, de cada estado. Cuida das nações, Paizinho, cuida. Cuida da nossa casa, da nossa família. Cuida daquilo, Senhor, que pressupostamente nós podemos dizer que é nosso, que é meu, mas que na verdade, não, Senhor, tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Cuida, Senhor. Concede livramento de morte, restauração de sonhos, renovação da esperança, a paz dentro de casa. Deus, tem acontecido tantas brigas, tantos conflitos dentro de casa, tantas famílias, ó Pai, nesses dias. Deus querido, vem trazendo paz. Eu sei, alguém pode dizer assim: é fácil ter paz quando as contas estão em dia, é fácil ter paz quando o salário está em dia.
mas também não haverá paz se nós não tivermos vida. Se morrermos, não haverá paz, não haverá vida. Sonhos serão sepultados, porque a morte não respeita os sonhos. O vírus, ou as doenças, um câncer, um infarto, um aneurisma, enfim, tantos males que eu não quero citar nomes de males, enfim, mas as coisas ruins deste mundo não respeitam os nossos sonhos. Então nós te pedimos, Senhor, cuida da nossa vida, da nossa família, cuida da nossa casa, Senhor. E ser conosco nesse tempo, Paizinho. Ser conosco nessa hora, meu Deus. Se você quiser fazer isso, se você puder fazer isso, erga suas mãos para o alto, onde você está. Abençoe a sua casa agora, em nome de Jesus. Abençoe os seus vizinhos. Fala para eles, ou fala diante do Senhor: cuida da minha casa. Abençoe o lugar onde você mora. Abençoe a rua, o bairro, a cidade. Abençoe o nosso estado. Talvez há pessoas de Minas Gerais, do Paraná, do Rio de Janeiro, enfim, de outros estados participando dessa mensagem. Abençoe em nome de Jesus. Abençoe as nações, Senhor. Cuida, Paizinho, cuida, Senhor. Aquilo que humanamente não é possível, o Senhor pode. Faz um milagre, Senhor, nessa hora. É a nossa oração, querido Deus. Oh, meu Deus, cuida, Paizinho, cuida. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida, Senhor. Cuida, Senhor. Cuida de mim, da minha família, da minha casa. Cuida, Senhor. Cuida da nossa nação, Paizinho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém, amados. Vamos encerrar o nosso culto. Pedir o pastor Eliezer, vem de novo aqui, pastor, por favor. Pedir para que ele faça a oração final e nos entregue, nos dê a bênção. Nesses dias, os pastores estão conosco, nos ajudando. Amém, pastor. Amém, pastor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ó Deus Pai, apresentamos nossas casas, nossas famílias diante do Senhor. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a igreja de Jesus, aqui por toda a terra. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor olhe favoravelmente para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. O Senhor tenha misericórdia de ti, tenha misericórdia dos teus, e lhe dê da sua paz, da sua bênção. Conserve a sua família até a volta do nosso Redentor, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias.